curioso que quando vocês fizeram o programa do Jô, eu acho que é até um bom gancho pra gente continuar falando sobre a história do Hangar. Foi justamente aí que o André saiu da banda, não foi? Não, o André tinha saído antes. O André saiu, nós gravamos o acústico no inverno de 2011, e aí, em dezembro de 2011, nós gravamos o DVD acústico no interior do Rio Grande do Sul. Uhum. Antes da gravação do DVD, a gente fez uma mini gira aqui em São Paulo, e o André já não queria tocar mais. O André ficou 3 meses na banda. 3 a 4 meses só. Ele não queria tocar mais. Eu me lembro que um dia antes da viagem, a gente ia fazer alguns shows e ia gravar o DVD, em dezembro. Era 2 ou 3 de dezembro. O André não queria ir mais. E eu falei com ele, cara, mas tá tudo marcado. DVD, tudo câmera, tudo pessoal de Porto Alegre indo para o interior. Aí eu disse para ele assim, pô, grava com a gente então e depois a gente vê o que vai fazer. E aí ele gravou o disco, o DVD acústico, já num clima meio ruim. E o André foi outro que sentiu como é que era a coisa, sabe? Ele sentiu que era mais pesado do que... Imagina, o André tinha família, toda aquela coisa de ser cristão novo também, né? Não podia misturar algumas coisas. Acho que o André não era evangélico, o André era cristão novo mesmo. Mas assim mesmo ele foi, gravou, e aí no verão de 2012 a gente começou a fazer algumas datas de 15 anos ou 10 anos do Inside Your Soul, daí nós chamamos o Mike para cantar, a gente tocou em Volta Redonda, fizemos umas datas em São Paulo, e aí o André tocou mais uma ou duas vezes conosco e não queria mais. Eu acho que foi nessa época que teve o Metal Open Air também, 2012. Sim, isso. Aí quando nos contrataram para ir no Metal Open Air, o que a gente fez? A gente estava com ônibus, vamos de ônibus para o Nordeste, marcamos vários eventos antes, e o André não quis ir. Aí o que a gente fez? Compramos uma passagem de avião para o André ir direto para São Luís. Perdemos a passagem porque não teve o Metal Open Air. Ele não queria ir de ônibus. Ele não queria ir fazer os eventos com a banda. Ele queria ir de avião. Tudo bem, daí foi o Canto do Cisne. Daí ele não chamamos ele para mais nada. Eu acho que o Metal Open Air foi em abril, se não me engano. Aí, abril, né? A gente ia lançar o DVD acústico na Expo Music de 2012, em setembro. E aí surgiu o Aquiles fazer o programa do Jô, que era um programa onde pouquíssimas bandas de heavy metal tinham ido. Eu acho que só o André, o Angra, o Dr. Sim, Sepultura, mais ninguém. Acho que o Viper também. Enfim, mas era um grupo seleto, assim, né, que tinha participado. Bom, enfim, era um grupo bem seleto, assim, então, a gente comemorou pra caramba. E o André tinha dado o último suspiro dele em abril, no Metal Open Air, que ele não quis fazer os eventos anteriores, aí comprou uma passagem de avião para ele e também não foi, porque não teve o evento. Só que daí chegou em setembro, vazou a notícia de que a gente ia gravar o Jô Soares. Aí chegou em setembro, lá na Expo Music, o André estava com uma empresária, todo o direito dele ter uma empresária e tal. Eles me procuraram lá na Expo Music e ofereceram a volta do André para fazer o Jô Soares. Tipo, só o Jô Soares? Então, isso não ficou muito claro, sabe? Porque tu dá... Porque, assim, para todos os vocalistas que passaram pela banda, a gente dava tudo. Exposição, é uma coisa que tem que ser falada, né, cara? Às vezes foge isso. Exposição, marca, onde dá aula, escolas conceituadas, MT, sabe? Pride Music, patrocínio de marcas, todos eles ganhavam tudo, cara, também, junto. E aí, cara, não ficou bem explicado. Ele me procurou na Expo Music
E a banda não queria falar com ele, né? Aí ele me procurou, mas, tipo assim, ele mandou uma empresária falar comigo e depois veio falar comigo. Ah, eu sei que vocês vão gravar terça-feira o Jô Soares e tal, né? Então, queria me colocar à disposição, mas não ficou muito claro. Ou eu não me lembro também, né? Eu estava mentindo aqui, disposição. Mas não ficou muito claro. Daí eu peguei, a banda estava num outro lugar, eu fui até a banda. Então, o André pediu para voltar, para fazer o Jô Soares, eu disse que não. Eu disse que não. Daí eu expliquei para ele, cara, é que, pô, nós lançamos um DVD acústico, tu não queria gravar, aí depois tu não queria tocar mais com a gente, a turnê toda foi por água abaixo, né? E agora que a gente vai ter uma exposição num programa nacional que vai ter 15 milhões de pessoas vendo, tu não acha meio estranho isso? Aí eu disse, não, cara. Aí todo mundo apoiou, não quero mesmo, o Aquiles não quis, Era foi isso que eu ia estranho. perguntar. A reação da Não, banda foi todo mundo apoiou na hora? ninguém quis, todo mundo apoiou porque era estranho, precisava de esse approach, assim, de tu voltar. Eu falei para ele, teria que ter sido feito, tipo, 2 meses antes. Ó, galera, vocês vão lançar... Foi isso que eu falei. Ó, galera, eu tô sabendo que vocês vão lançar o DVD acústico em setembro, que eu gravei, então eu queria conversar com vocês, vamos conversar, de repente a gente faz a Expo Music. Nós tivemos que chamar o Theo Vieira para cantar para a gente na Expo Music e no Jô Soares. Coitado do Theo, né? Então foi Eu lá e até me cantava. surpreendi quando eu vi vocês tocando com o Theo. Porque não. Assim, eu não tinha visto nenhum grande anúncio de que ele era um novo vocalista da banda. Ele meio que tapou o buraco ali naquela hora, né? Ele tapou o buraco porque, assim, a entrevista, na realidade, era com o Aquiles. Uhum. E o Aquiles tinha planejado o que sempre acontece no Jô Soares, né? Tipo assim, pô, minha banda tá aqui, ó, você vem aqui, não sei o quê, né? Senta aqui com a gente, né? Isso não aconteceu. Mas aí ele conseguiu colocar a banda para tocar na introdução do programa, né? A gente tocou a Solitary Mind, a música. Isso. Até deu aquela confusão da bateria, né? A bateria estava ali do lado, cara. A bateria, o ônibus estava a 50 metros do estúdio. A gente poderia ter tirado a bateria grande, tocado um metal lá e tal, mas só que a produção pediu para tocar um acústico. Ia dar muito trabalho, né? E aí deu aquela confusão. O João vai lá e reclama que ele não levou a bateria grande do metal. A bateria estava ali. A bateria estava ali. Eu acho que foi uma grande confusão, assim, que o Aquiles acabou pagando o pato, assim, mas meio... Cara, esses lances de Globo, assim, de medalhão, é meio estranho, cara. Assim, a gente sentiu aquele dia lá, tipo, mantenha a distância, não toque em nada, você é o simples vagabundo do metal. Você tem cabelo comprido e tá de preto, você é um estranho, assim. Só teve uma pessoa que falou com a gente, assim, sabe, o falecido Bira. Sério? Que foi lá e perguntou de onde a gente era, e, pô, que legal, vocês são do Sul e tal, né? Então é uma coisa meio... Você meio brasileiro, assim, é uma coisa meio hollywoodiana, assim, sabe, de estrela, estranho, sabe, que tu não tá acostumado, como a gente conversou, assim, há pouco, né? Foram poucas bandas de metal que foram lá mesmo, né? Então, a gente pode falar que tá lá, ainda tá lá no Globoplay, né? Se for procurar, tá lá o Hangar tocando, lá, tá lá, pra vida toda.